compartilhar o vídeo. Aí vai ser esse daqui. É um poemazinho. Vocês conseguem visualizar? Saudade é solidão acompanhada. É quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos magoa. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam. É a dor dos que ficaram para trás. É o gosto da morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade, aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos. Não ter por quem sentir saudades, passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Conseguiram ouvir? Sim. Sim. Pronto. Vamos voltar, então, para a nossa apresentação. A gente estava lidando com esse poema de Pablo Neruda. Foi sobre a saudade. Vocês estão visualizando a tela? Sim. Nele, eu resolvi começar com ele por um detalhe. Geralmente, quando a gente fala de luto, a gente vai sempre pensar ou em alguém ou em algo. Vai trazer sempre à memória essa lembrança, vamos dizer assim. E no poema, Pablo Neruda traz um pouquinho disso, dessa saudade. E lembra pra gente que, na verdade, se a gente não senti-la, a gente nunca amou. E aí, usando essa lógica, essa perspectiva, a gente pensa assim, será mesmo que se a gente não sente saudade, a gente não amou? E aí, na definição da palavra luto, que ela vem do latim lucto, eu trago aqui, são todas as nossas reações, todos os processos emocionais que a gente vivencia quando a gente está sentindo a ausência de algo, aquele vazio que vai apertando no peito, e geralmente é quando a gente perde algo significativo para a gente. Só que, socialmente a gente falando, o luto está sempre atrelado ao falecimento, à perda de alguém, e não necessariamente de algo. E aí vem que uma interpretação que geralmente a gente faz, para alguns casos, é utilizar o luto em fases, que é uma interpretação que Elizabeth Klober fez, mas na verdade foi só didaticamente que ela colocou em fases para a gente conseguir tentar entender como se daria o luto. Mas o luto não é um jogo, a gente não vai passar por fases para poder dizer assim, eu estou na fase de depressão, eu estou na fase de negação. Se a gente for fazer um adendo aí, nessa lógica, se nesse momento vocês olharem para a palma das suas mãos, a gente vai observar que a mão é nossa. Sendo que, desses 5 dedos que você olha, e para observá-los, nenhum deles é igual. Todos têm impressões digitais diferentes, mesmo sendo todos nossos. Então, se nem o nosso corpo se iguala em questões físicas, por que em questões emocionais
a gente tem que ser igual aos outros. Mesmo que em alguns momentos o luto pareça ser igual, a gente não vai vivenciar da mesma forma. A gente não vai estar numa fase específica. Não existe padrão, não existe categoria. Quando a gente fala do sofrimento alheio, quando a gente fala da perda de alguém ou de algo. Então, quando a gente cita, por exemplo, que alguém está de luto, o primeiro ponto que a gente poderia tentar fazer com que minimizasse a dor, não é dizer que vai passar, ou que você pode ter outro momento, ou que com o tempo isso diminui. Na verdade, não. O luto continua, a dor permanece. É a gente que cresce diante dela. A saudade permanece. Não é uma situação de você dizer que vai fechar o olho e no outro dia tudo desapareceu, tudo sumiu. Não, continua lá, naquela caixinha de armazenamento. Porém, a gente vai começando a lidar com isso de maneira diferente, de maneira mais sutil, onde não é a opinião dos outros que vai necessariamente sempre nos afetar. Vai ter realmente aqueles momentos que a gente pode pensar assim, ah, mas fulano perdeu, foi, por exemplo, um caso hipotético, perdeu o pai. Ela não sabe o que é perder uma mãe. Aí outra pessoa pode simplesmente dizer, ah, mas fulano perdeu um cachorro, está sofrendo tanto por conta disso. Tem necessidade? Precisa tanto? E aí a gente traz uma famosa frase que quanto maior o amor, maior a dor. E na verdade a gente vivencia o luto desde quando a gente é criança. Não é necessariamente a perda física, vamos dizer assim, de um ente querido que vai classificar o luto. Como eu falei anteriormente, ele é classificado de outras formas, de outras maneiras. E aí, na questão que, se a gente vivencia o luto como uma perda, então, essa elaboração não vai terminar. É a gente que vai se transformar. E aí, Colin Murray fala que a dor da perda é o preço que se paga pelo amor. Então, se a gente realmente ama, a gente vai sofrer inevitavelmente. A gente não vai ter como se livrar da dor. A gente vai transformá-la apenas. E é como eu falei, os primeiros lutos são vividos realmente na infância, tendo morte ou não. Então, por exemplo, quando a gente está em uma escola, que está todos os nossos colegas ali, toda a nossa equipe, vamos dizer assim, ou como alguns diziam, a quadrilha está formada, e aí, de repente, nossos pais recebem uma promoção. E é dessa promoção precisam mudar de cidade. Então, naquele momento, a gente, enquanto criança, também está sofrendo luto. A adaptação na escola é diferente. A forma da gente conseguir aprender o que está sendo ensinado é diferente. Porque a gente está vivenciando uma dor. Só que muitas vezes não é vivenciado como um luto. Às vezes, para a criança, por exemplo, os adultos podem considerar como uma birra, como uma coisa que, fazendo mania, está chamando atenção, e não considera dessa forma, sendo que tem sentimento ali. Tem uma coisa que foi perdida, foi significativa para ela. Então, se mudou, por exemplo, de escola, vai ter justamente aquela perda de professores, de colegas, se mudou de cidade, vai que ela tinha um lugar preferido para ir nos finais de semana. Tinha aquela pizzaria que ela amava e não vai poder ir mais, a não ser que seja só em férias e olhe lá. Então, isso é um exemplo de poucas coisas que a gente não considera como luto, na verdade. E aí, quando a gente fala de perdas, vamos dizer assim, a gente tem o luto natural realmente, que é quando a gente cita, por exemplo, que alguém faleceu. É socialmente falando, o luto pela perda. Um luto natural, inevitável, na verdade, todos passam por isso. O DSM, na última edição, que é a edição, no caso, DSM-5, que vem tratar realmente o luto como já o início de uma patologia. Quando ele classifica com algumas observações, por exemplo, quando a gente fala de tempo, mensurar durabilidade para o sofrimento. Uma coisa que antigamente era considerado, por exemplo, quando tinha alguns sinais, e aí a depressão maior, talvez, aí incluía
como um luto progressivo, ou talvez quando a gente falava de que tem um sofrimento maior, então está ali na reminiscência de algumas situações, a pessoa começa a se fechar, se guardar, vamos dizer assim, se restringir de algo que ela geralmente fazia. E se a gente for analisar isso, na verdade, a gente, como sociedade, como, vamos dizer assim, pessoas ocidentais, a gente não é preparado para a finitude. A gente não é preparado para a perda, vamos dizer assim. Quando a gente faz a comparação, por exemplo, com algumas culturas orientais, eles já são preparados, de certa forma, para lidarem com a morte a partir do nascimento. Eles entendem a finitude como uma coisa que vai acontecer, independente da vontade delas ou não. Quando a gente passa para um luto complicado, é justamente esse luto onde a gente não as pessoas que passam por ele não conseguem lidar muito bem com essa situação, não conseguem lidar com o fato ocorrido. Então, às vezes, era aquela pessoa que realmente estava mais próximo, estava sempre presente, aquele momento que, por exemplo, tinha, vamos dizer assim, devido à cultura que ela trabalhava, tinha momentos específicos. Por exemplo, se a gente pensar em pessoas que tinham o costume de sempre almoçar no mesmo horário, sempre almoçar junto. Então, quando ocorre essa quebra, essa perda com essa pessoa, a gente começa a sentir falta, realmente, e não consegue elaborar, não consegue lidar com a situação onde não vai ter mais a pessoa presente para compartilhar aqueles momentos, não vai ter mais a pessoa presente para poder dividir as tristezas e também alegrias. Porque geralmente, por exemplo, no momento de almoço, a gente vai estar ali conversando sobre tudo. A gente vai falar de tudo, talvez menos do almoço, mas de tudo que aconteceu no dia. Quando a gente fala, por exemplo, de luto antecipatório, aí já é o que a gente, de certa forma, pode considerar como aquelas doenças que não têm cura. Então, a gente já sabe o que vai acontecer, já se prepara para o que vai acontecer, mas a gente sofre sem nem ter acontecido. Como, por exemplo, a gente pode dar um câncer. Geralmente, os cânceres malignos em fases terminais, a pessoa ainda está viva. Tem, por exemplo, os cuidados paliativos. Mas, naquele momento, a gente não consegue interpretar dessa forma. Quem está vivendo essa situação já pensa realmente no fim. Já pensa em lá na frente não vai estar mais vivo, que lá na frente já não vai estar mais presente. Mas tem um livro, ele está na versão em inglês ainda, me perdoe agora que eu não lembro o nome. Mas em relação, por exemplo, a gente dizer assim, se eu tivesse tempo, e aí entra o condicional, se eu tivesse mais tempo, eu faria dessa forma. Se eu tivesse mais tempo, eu faria desse jeito. Se eu tivesse mais tempo, eu faria de tal jeito, falaria tal coisa. Mas aí esse livro traz justamente uma versão diferente do que a gente interpreta. É a história de dois colegas, onde o autor traz a história de que, antes da morte, alguns dias, tipo uma semana antes, a pessoa recebe uma ligação informando que o dia dela está chegando, que ela vai falecer. E aí o autor traz para a gente que ele foi avisado que iria morrer. Só que esse menino não consegue aceitar a morte por ele ser jovem. Geralmente se espera essa ligação ao final da vida, depois que já viveu, já aproveitou o que deu e o que não pôde, o que pôde e o que não pôde. E aí ele resolve, vamos dizer assim, tentar aproveitar o resto que ele tem. E entra em uma rede de apoio, encontra um outro colega e tenta fazer coisas que ele achou que não podia. E aí o meu questionamento é, será que se a gente realmente soubesse a hora da morte, ia ser diferente? Ou a angústia ia ser maior? Se a gente realmente soubesse o dia que a gente ia partir, ia mudar alguma coisa? E eu trago para vocês a lembrança de, no ano 2000, geralmente o povo estava com aquela, vamos dizer assim, a interpretação de que o mundo ia acabar.
quando a gente mudasse o século. O mundo não acabou. As pessoas findaram. Algumas aproveitaram da maneira mais drástica possível, tiraram a própria vida, outras tentaram fazer diferente. Mas o que muda para a gente é, mesmo a gente sofrendo por antecipação, que é o luto antecipatório, não muda a realidade. A gente sabendo na hora da morte, às vezes vai ser até pior. Se a gente puder aproveitar cada momento como único, acredito que a gente consiga tirar mais proveito, ter mais ganho. Porque quando você sabe a hora do fim, vamos dizer assim, se isso fosse possível, você ia estar na ansiedade de tentar fazer o que podia, falar o que queria, porque você sabia que você ia partir desse mundo. Então, não é uma coisa que, você dizer assim, está resolvido se eu souber a hora da morte. Pelo contrário. Antigamente, algumas pessoas tinham o costume de dizer assim, os antigos sabiam a hora da morte, porque faziam algumas interpretações, sentiam que estava partindo, então se despediam. Mas, na verdade, fisiologicamente falando, o nosso corpo dá um último gás, vamos dizer assim, entre aspas, para a hora da partida, para o sofrimento ser menor, para a gente não sentir tanto, porque o corpo vai desfalecendo, então tem aquele último, vamos dizer assim, aquele último suspiro, geralmente a gente verifica isso, quem está em cuidados paliativos, as pessoas que estão nesse acompanhamento, quando os médicos verificam que ele teve uma melhora significativa, a sequência já é justamente o óbito iminente. E quando a gente passa para o luto não reconhecido, é justamente aquele retorno à infância, onde, por exemplo, a perda do nosso pet não vai significar muito para muita gente. Não vai significar muito para algumas pessoas que não entendem dessa forma. Que a gente também amava um animal, que a gente também amava e está sofrendo por perdê-lo. Aí a gente entra em um luto que é um pouquinho mais angustiante, que é o luto traumático. Aquele luto que não teve doença, não teve motivo, não teve razão. Aí a gente puxa, por exemplo, para os acidentes, a gente puxa para os suicídios. Então, assim, é um tema delicado esse luto traumático, porque não que exista bom ou ruim em perder alguém. Mas quando a perda é justamente ligada a algo que, vamos dizer assim, não estava sendo esperado naquele momento, a gente não teve motivos para dizer assim, não, de certa forma, eu não aceito, mas eu entendo. Então, alguém quer falar? Tá, vou continuar. Então, assim, quando a gente fala do luto traumático, principalmente, por exemplo, em relação ao projeto, por exemplo, foi uma situação atípica, vamos dizer assim, onde ninguém esperava. E aí entra naquela famosa frase de que só algumas pessoas consideram que quando uma pessoa tira a própria vida, ela tirou porque quis. Se ela cometeu suicídio porque ela quis tirar a própria vida. Na verdade, o suicídio está ligado mais a uma última chamada, vamos dizer assim. É como se a gente fosse considerar, por exemplo, um telefonema. A gente liga para todo mundo, ninguém atende. Ninguém aceita a ligação. Está todo mundo ocupado. E aí a gente tenta uma última vez. Porque teve indícios anteriores e ninguém percebeu, vamos dizer assim. Então, na verdade, não é que ela queria tirar a vida. Ela estava tentando, no caso, aquela pessoa que cometeu, estava tentando diminuir um sofrimento que estava ali causando maior angústia do que ela queria, do que ela desejava. E nem sempre existe um padrão para isso. Não é que, vamos dizer assim, as pessoas que cometem vão estar ali postando em redes sociais que não estão bem. Vão estar ali sempre, uma semana antes, entrando numa depressão maior, presa dentro de um quarto, sem falar com ninguém, sem citar nada com ninguém, sem ir para lugar nenhum. Não existe muito, vamos dizer assim, muito disso. Não é dessa forma que acontece. Então,
É aquela situação que eu falei anteriormente, se a gente for olhar para a nossa mão, os dedos das mãos não são iguais, as nossas digitais não são iguais. De tantos milhões que existem no mundo, ninguém tem a digital igual. Então, por que que quando a gente fala do sofrimento alheio, a gente tem que fazer comparativos, a gente tem que classificar, colocar em uma tabela? A gente não pode medir nosso sofrimento com a régua do outro. A nossa régua é particular. A nossa régua é só nossa. Então, é a gente que sofre. Quando a gente vai, por exemplo, para a medicina, o médico não tem capacidade de dizer o tanto que você está sofrendo numa maca, numa mesa de cirurgia. Ele lhe questiona, por exemplo, de 0 a 10. O quanto você sente aquela dor. E não ele diz, você está sentindo dor 0, você está sentindo uma dor 10. A gente verifica isso, por exemplo, no filme A Culpa das Estrelas, onde duas pessoas em fase terminais de câncer, uma delas chega justamente a dizer isso. Eu não sabia que a dor de perder alguém era tanto, então eu sempre guardei meu 10. Isso foram palavras de um das personagens do livro, que virou filme. Quando a gente vai para o luto gestacional ou neonatal, a gente está aí realmente na classe feminina. E realmente o corpo feminino se prepara, na maioria das vezes, aqueles 9 meses para gestar uma vida, para se preparar. E aí vem mudanças de tudo quanto é jeito. Muda o corpo, muda a mente, os hormônios à flor da pele. Então, é uma mudança que ela enxerga e que ela sente. E é de repente isso ser quebrado no meio do caminho. É uma perda, não deixa de ser. Ela também vai sofrer com aquilo. E aí vem aqueles famosos jargões. Ah, você pode engravidar de novo? Você pode ter outro filho? Ah, não é o outro. É aquele momento. Era aquela gestação. Não é outro, ninguém é igual. E o neonatal é justamente isso. Chegou a passar dessa fase. Você consegue ver o bebê no colo, ver o bebê nos braços, e de repente ele ser, de certa forma, arrancado de você. Ser tirado de você de forma abrupta. Então, nenhuma mãe vai esperar perder o filho, vamos dizer assim, tão cedo. Porque, na verdade, se a gente for analisar, quando a gente fala de uma mulher que perde o marido, de um homem que perde a esposa, a gente tem uma classificação. Ah, eles ficaram viúvos, porque perdeu o seu companheiro, o seu parceiro. Se a gente está numa situação onde os filhos perderam os pais, a gente também tem uma classificação, que é justamente, eles ficaram órfãos, porque perderam os pais. Mas e quando a gente volta um pouquinho e vê justamente a situação que a gente está agora, de dizer assim, essa mãe perdeu o filho. No dicionário da gente não tem classificação. A gente tem para os pais, a gente tem para os maridos, esposas, ficaram viúvos, ficaram órfãos. Mas e quando um pai, uma mãe perde um filho? A gente não tem classificação ainda no nosso dicionário. Alguns dizem que a dor é tão grande, tão imensa, que a gente não conseguiu descrever. A gente não conseguiu mensurar essa dor, por ser tão grande. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para o luto coletivo, é justamente essa quantidade de gente, onde a gente passou recentemente pela pandemia. Então, a Covid-19 trouxe muito disso, que o sofrimento era de todos. Todo mundo estava passando pela mesma situação. Não era uma coisa que você dizia assim, eu vou ficar em casa e vou ficar resguardada, não vou ter nada, não vou ter problema, não. O medo era constante. A situação era de todos ao mesmo tempo. A gente tentava evitar, mas mesmo assim sabemos que, mesmo evitando, mesmo algumas pessoas se resguardando, algumas não tinham problema nenhum de saúde e mesmo assim não resistiram. Outras, inclusive, tinham problema de saúde, já tinham passado até da idade, como a gente viu nos noticiários, a comemoração da ala médica por alguém ter saído justamente de toda daquela situação crítica, que estava entubado, estava necessitando de oxigênio, conseguiu vencer, conseguiu sair. Então, foi um sofrimento coletivo. E aí foi o exemplo mais recente que a gente tem. Mas as guerras também trazem isso. Quando a gente para analisar algumas situações que são, vamos dizer assim, recorrentes
E a gente não deixou o sofrimento, vamos dizer assim, só com uma classe, só com um grupo de pessoas. Todo mundo acompanha aquilo ali de uma forma, vamos dizer assim, que também sente. Somos humanos. A gente consegue, de vez em quando, estar na posição de dizer assim, se fosse comigo, se fosse com alguém próximo a mim, se fosse com alguém que realmente estivesse no seio de proximidade, eu estaria da mesma forma, eu agiria do mesmo jeito. E aí, não é uma situação que a gente diga assim, ah, eles que morreram, o problema é deles. Muito pelo contrário. A gente estava na situação de dizer, eu entendo o seu sofrimento. Eu posso não saber o que você está sentindo, mas eu te entendo. Porque para a gente se colocar no lugar do outro, a gente não precisa passar pela mesma situação. E aí a gente puxa, por exemplo, já pensou se todo cardiologista tivesse que ter um infarto para entender o paciente dele? Seria quase impossível. E aí quando a gente vai, por exemplo, para outras alas da medicina, a gente acompanha isso. A gente vai entender a situação, mas não precisa necessariamente passar por ela. Se a gente se colocar no lugar, a gente consegue, vamos dizer assim, amenizar o sofrimento alheio e diminuir, por exemplo, algumas frases prontas de dizer que vai passar, e isso acontece com todo mundo, isso é normal, e coisas do tipo que não ajudam em nada, não colaboram em nada com o sofrimento dos outros. E aí, falando de sofrimento e se colocar no lugar do outro, tem um próximo videozinho que é para a gente entender um pouquinho essa ligação entre a vida e a morte. Como a gente, vamos dizer assim, interpreta isso tudo, como a gente visualiza, vamos dizer assim. Eu vou mudar aqui para conseguir transmitir para vocês. Todos estão visualizando? Sim.
nesse videozinho, a gente puxa um pouquinho para dizer assim, será que realmente, quando a gente fala da morte, fala da perda de alguém, é fácil? É uma coisa simples? Às vezes, quando a gente para um pouquinho para analisar, não é fácil falar de quem se foi. Não é fácil falar de uma coisa que pode parecer que já se foi, mas está tão presente com a gente. Está tão latente dentro da gente, vamos dizer assim. Então, quando tem momentos que, se porventura a gente se permitir sentir, a gente começa a ressignificar isso. Não vai ser fácil para ninguém. Não vai ser uma coisa simples de lidar. Mas é possível a gente conseguir achar um novo momento. É como se a gente pensasse assim, aquele espaço que aquela pessoa ocupava não vai deixar de existir. E aí, por exemplo, quando a gente fala com algumas pessoas, tem umas que, por exemplo, querem manter aquele quarto da mesma forma que a pessoa deixou a última vez. Querem manter o quarto da mesma forma que a pessoa arrumava, não quer mexer. Porque para ela é necessário ter esse palpável, ter esse, vamos dizer assim, esse resquício do que é pessoal, do que é particular, para ela lembrar, para ter a materialização daquilo. Então, outros já vão fazer o contrário, querem se desfazer de tudo, tirar aquela, vamos dizer assim, aquela lembrança física para guardar só na memória. Cada um vai interpretar esse sofrimento de uma forma. Da mesma forma, quando a gente tenta liberar essa emoção, o ideal é que a gente realmente coloque para fora, que a gente libere essa dor que a gente está sentindo. Mas tem algumas pessoas que vão estar na situação de não conseguir, por exemplo, derramar uma lágrima no momento do velório, porque ela está em um sofrimento tão interno que ela não está conseguindo interpretar o que está acontecendo naquele momento presente. Ela não está conseguindo analisar as coisas da forma que estão ocorrendo, na velocidade que estão ocorrendo. E a gente puxa para dizer assim, o tempo é relativo. E realmente é. Porque para algumas pessoas pode parecer que, dentro de 3 meses a pessoa já está vivendo. Geralmente, quando ocorre, por exemplo, o luto pelo companheiro. Algumas pessoas podem dizer assim, poxa, só tem 3 meses, ela já está com outro, ele já está com outra. Mas, na verdade, possa ser que aquele estar com outra pessoa seja o manejo, a forma que aquela pessoa encontrou de tentar lidar com aquele sofrimento, de tentar lidar com aquela perda. Vai ter outros que simplesmente vai parar naquele estágio e não vai querer estar com mais ninguém, porque na cabeça dela, aquela pessoa realmente era única, ela não quer deixar esse espaço ser, entre aspas, manchado, não quer deixar esse espaço ser preenchido de outra maneira. Porque, na verdade, o que vai ocorrer na interpretação do luto é justamente a forma como a gente interpreta a situação e dizer assim, esse lugar vai estar sempre ocupado, independente de onde eu esteja. É como se a gente tivesse condição de dizer assim, eu vou levar isso tudo dentro de uma caixinha, e ela vai estar sempre comigo para onde quer que eu vá. Vai ser uma caixinha impermeável, ela pode entrar na água, ela pode entrar no avião, ela pode ir comigo para onde quiser e ninguém vai me impedir. Eu posso transportá-la para qualquer local que seja, porque vai estar sempre comigo. E realmente está. Quando a gente ama alguém, aquela pessoa vai estar sempre guardada em nossa memória. Ela não vai simplesmente desaparecer. A gente simplesmente não vai estar lembrando para evitar sofrer. Isso não significa que a gente não se recorde, a gente não lembre. A gente não consiga sentir aquele momento. E aí, eu vou compartilhar a tela com vocês para trazer uns livros que, geralmente, no caso, a maior parte deles, não, todos eles, na verdade, né? Todos eles trazem a informação justamente de perdas. E aí eu começo com esse livro pequenininho, de um cachorrinho. Cadê o Fred? É realmente um livro infantil, no caso. Esse livro infantil foi escrito por um psicólogo, mestre em psicologia, José Grigoletto.
ele traz nesse livro justamente essa informação de que as pessoas, no caso ele traz sobre a família dele, nem sempre interpretam que as crianças também sofrem, as crianças também sentem com tudo que está ocorrendo, com tudo que está se passando. E aí, a perda justamente de um bichinho de estimação dele. Quando algumas crianças perdem alguns animais de estimação, geralmente os pais responsáveis tentam, por exemplo, comprar outro. Ah, perdeu um cachorrinho, então vou comprar outro para botar no lugar. Não é da mesma forma, não é do mesmo jeito. Aí elas não aceitam, e alguns até ficam tristes por isso. Ah, eu comprei outro para botar no lugar, ela não aceitou. Mas não é a mesma forma. Se a gente fosse pensar em uma pessoa, dava para, entre aspas, comprar outra pessoa para colocar no lugar? Acho pouco provável. Então, nessa situação, a gente não tem como substituir as pessoas. E aí o próximo livro é de Chimamanda. É um livro recente, e ela é nigeriana, e traz justamente essas notas sobre o luto, que na verdade é o luto dela. Ela traz nesse livro algumas informações a respeito de como ela conseguiu, de como é para ela perder um ente querido, que no caso aí foi o pai, logo em seguida ela perdeu a mãe. Um livro pequenininho, cabe na palma da mão. A leitura é fácil, e assim, ela vai trazer justamente pontos de uma maneira muito clara sobre a morte do pai. Foi justamente na época de pandemia, e aí ela estava nos Estados Unidos e o pai, alguns irmãos, na Nigéria. E ela conta, por exemplo, que 2 dias antes ela estava conversando com o pai, na chamada de vídeo, e brincava com ele, porque ele sempre colocava o vídeo para cima, mostrando sempre a testa, e não mostrava o rosto. E aí, no dia seguinte, fizeram a mesma chamada, e, de repente, ele não estava tão bem. E no terceiro dia, ela recebe justamente a informação de que o pai veio a óbito. Nessa situação, ela conta no livro que a filha dela se assustou com a reação dela, porque ela começava a esmurrar o chão. Ela começava a ter uma reação que ela não se reconheceu. E aí, tem um trecho do livro que ela diz assim, que ela aprendeu justamente aprendeu com o luto, que o luto tem a ver com palavras. E essas palavras é justamente com a derrota das palavras, ou necessariamente como utilizá-las, ou até mesmo como buscar as palavras. Quando a gente fala do próximo livro, que é Histórias Lindas de Morrer, e a morte é um dia que vale a pena viver, são 2 livros de Ana Cláudia. Ela trabalha com cuidados paliativos e traz justamente essas histórias dessas pessoas que aprenderam a ressignificar o momento de partida, apesar do sofrimento, apesar da morte iminente. E os outros 2 traz justamente que são perdas necessárias e dor silenciosa ou silenciada. A visão justamente de outros tipos de luto, outras formas de sofrimento, se assim a gente pode designar, onde não é necessariamente o luto, como a gente, vamos dizer assim, possa imaginar, desde aquele inicial que a gente começou hoje, até onde a gente está hoje, falando de crianças, falando de perdas que são legitimadas, perdas que são coletivas, enfim, todas essas atreladas a um momento, vamos dizer assim, que todos vão passar, de certa forma. E aí, a gente pode pensar assim, que o pior dia do luto está realmente na simplicidade dos dias, no quanto agora você se dá conta que aquela pessoa tinha tanto espaço em você. E aí a gente vai analisar o seguinte, que não é necessariamente o que e nem o porquê, e sim o quanto ela ocupava de espaço na gente. E falar realmente de seus sofrimentos vai te ajudar, no caso, quem está passando pelo luto, quando a gente fala, até porque a gente sabe que hoje o falar ajuda bastante. Também o escrever, quando a gente coloca para fora essa informação, quando a gente fala dos nossos sofrimentos,
Claro que não vai ser com qualquer pessoa, de qualquer forma, mas quando a gente tem a oportunidade de dizer o que a gente sente, como a gente sente, sem ter quem nos julgue, quem escute sem estar criticando, a gente consegue lidar melhor com toda essa situação, consegue lidar melhor com tudo isso. E esse processo pode ser ressignificado. Então, quem está passando, quem já passou, permita-se viver seu luto, cuide-se, a dor não vai diminuir, como eu já falei, mas você cresce e amadurece nesse processo. E aí, a gente tem mais um videozinho, e deixa eu transferir para você, é um poema, na verdade, de Mário Quintana, que ele vai trazer um pouquinho a visão de dizer assim, tá, eu vou tentar ressignificar, eu vou tentar mudar o que está passando. Só um momento. Já consegue visualizar? Quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Desisti de querer reviver o passado, de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Conseguiram ouvir? E é basicamente isso. A visão de dizer assim, Mário Quintana traz nesse poema justamente que vai existir pedras no caminho. Ele não eximiu que a gente teria, vamos dizer assim, entre aspas, transtornos, teria desafios. Mas ele fala no final que ele está aguardando para construir em breve um castelo. Alguns momentos da nossa vida a gente realmente não entende por que está passando, nem como está passando. E aí vale a interpretação de dizer assim, não precisa a gente entender o porquê. Já que ocorreu, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso tudo? O que é que a gente pode fazer para ressignificar o que aconteceu? Como a gente pode enxergar diferente tudo isso? Como a gente pode enxergar de maneira mais positiva o que aconteceu? Não trazendo a visão de dizer assim, como eu vou ver algo positivo na morte de alguém? Como eu vou ver algo positivo por perder alguém? Mas no sentido de dizer assim, o que é que eu posso fazer para continuar a viver apesar do que aconteceu? Porque você ainda tem vida, você ainda está vivendo, você precisa continuar vivendo. Então, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode doar para a gente mesmo, para poder conseguir dar continuidade a essa caminhada, para conseguir dar continuidade a tudo que está passando, tudo que está acontecendo, apesar de tudo que está acontecendo. Então, é mais no sentido de dizer assim, eu consigo fazer diferente, eu consigo mudar algumas situações, mesmo eu em sofrimento. Então, é como a gente pensa, é como se a gente pensasse assim, eu tenho problemas, todo mundo tem problemas. Mas será que todo mundo precisa saber o que eu estou passando, da forma que eu estou passando, para
vamos dizer assim, sentir pena de mim. A gente não pode estar ocupando sempre o lugar de vítima, mas vamos ser protagonistas de nossas histórias. Vamos fazer com que as cortinas que estão abertas ainda, a gente possa ver o público de frente. A gente possa ver o cenário da forma, vamos dizer assim, mais branda possível. É como se você pensasse assim, eu não queria ir para determinado local, mas já que eu estou aqui, o que é que eu posso fazer para valer a pena? O que é que eu posso fazer para que isso tenha uma memória positiva, vamos dizer assim? É como se você pensasse assim, nesse momento o trânsito está caótico, está tudo engarrafado, eu preciso chegar no trabalho, mas você não tem como colocar asas no seu carro, você não tem como passar por cima de todos e fazer com que o trânsito ande. Então, naquele momento, o que é que a gente pode fazer? Talvez colocar uma música para poder a gente relaxar, talvez tentar encontrar um pensamento que diga assim, não, eu vou tentar, quando chegar, organizar meu tempo, otimizar meu tempo, fazer dessa forma, lidar desse jeito, tem algumas coisas que eu preciso organizar no trabalho, então, não enxergar o caos onde a gente está inserido, tentar enxergar de maneira mais branda outras coisas, outras situações, para minimizar o sofrimento. E com isso, eu finalizo. Acho que o último slide, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada só. Está dentro do tempo ainda, para não deixar vocês com a sensação de que está maçante, vamos dizer assim. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Mas acredito que sim. Deixa eu ver. Voltando à apresentação da tela. Ah, é isso mesmo. Só agradecer a todos pela presença. Se ficou alguma dúvida, ainda temos um tempinho, caso alguém queira sanar, queira acompanhar, vamos dizer assim, entender de forma diferente. Talvez eu tenha falado muito rápido, queira voltar um pouquinho. Sobre os vídeos, caso queiram, eu deixei até os linkzinhos nos PowerPoint, nas páginas. E aí, eu finalizo minha fala. Alguém quer comentar alguma coisa, compartilhar alguma experiência, dizer algo que, vamos dizer assim, foi próximo do que viveu? É realmente pouco falado, porque, de certa forma, é como se a gente estivesse colocando o luto como um tabu, na verdade, né? É uma coisa que a gente evita falar, talvez naquela sensação de dizer assim, eu não vou falar, assim eu evito que aconteça. Eu não vou falar, assim eu evito que isso se aproxime de mim. Mas, na verdade, é o contrário. Imagine, por exemplo, que você sabe que vai acontecer uma prova na faculdade. Então, nessa prova, você pensa assim, o que é que eu posso fazer para me sair menos ruim? Talvez se eu começar a estudar um pouquinho a cada dia antes, mesmo que não dê tempo no dia anterior estudar tudo, talvez eu não me saia tão ruim. Eu tenho um pouquinho de base para chegar lá. Então, o meu conselho, vamos dizer assim, para todos os presentes é: aproveita enquanto pode. Não deixe de dizer eu te amo, eu gosto de você a cada momento. Se tiver a oportunidade de simplesmente fazer uma ligação de vídeo para ver o sorriso daquela pessoa que você gosta tanto, vai ser tão bom. Se tiver a oportunidade de sair um final de semana, que tem tanto tempo que não sai, só para comer uma pizza, tomar um sorvete na esquina, vá, aproveite. Porque a gente não sabe. Realmente, a gente não consegue fugir de algumas frases que algumas pessoas falam para a gente, mas assim, por que a gente tem que interpretar essas frases que essas pessoas falam para a gente como verdadeiras? Por que a gente tem que interpretar essas frases como coisas que são, vamos dizer assim, cruciais para a gente? Se alguém disser assim, vai passar, você só escuta, mas não precisa enraizar aquilo no seu coração. Tipo, ok, aceite apenas como se fosse um bom dia. Não precisa você dizer assim, foi uma coisa que foi verdadeira. É igual quando chega as festas, finais de ano, todo mundo desejando boas festas, desejando tudo de bom.
pessoas que a gente praticamente passou os 364 dias sem nem ouvir a pessoa falar com a gente. E aí, quando chega no final de ano, todo mundo quer dar abraço, quer desejar boas festas, quer desejar uma boa entrada de ano. Você sabe que aquilo é só, vamos dizer assim, socialmente falando, uma coisa normal se fazer. Você abraça por, vamos dizer assim, por ética, por educação, mas não necessariamente você queria abraçar aquela pessoa. Então, se porventura alguém passa por isso, não leve essas palavras como coisas que são, vamos dizer assim, certeiras, coisas que são típicas, mas que vão te afetar diretamente. Você simplesmente deixa passar. Quem amou foi você. Quem estava presente foi você. Quem sabe quanto aquela pessoa é significativa era você. Vai ter coisas que só vocês dois sabiam. Só vocês dois compartilharam, ninguém mais sabia daquilo. Então, são aquelas memórias que a gente guarda e vai dizer assim, isso me pertence e mais a ninguém. Enfim, eu acho que por hoje é só. Eu acho que deu para pegar um pouquinho do que eu quis trazer para vocês, falar sobre um tema que não é tão bom, mas que é necessário, que não é tão aceitável socialmente, mas que acontece. Só agradeço a todos, inclusive o pessoal do projeto, muito obrigada. Cíntia levantou a mão, pode falar. Oi, boa noite. Eu estou me segurando aqui porque fiquei até emocionada, né, com tudo que você falou, porque eu vivi bastante tudo isso rapidinho, em pequenas palavras. Em 2005 eu fui para Barretos e eu trabalhei no hospital no paliativo até 2012 e foi em função da minha mãe. Eu perdi minha mãe de câncer de mama e eu lidei muito com luto de perto. Então, o Hospital de Barretos, hoje, que a gente ouve falar a nível Brasil, até exterior, que é o Henrique Prata, que ele perdeu o pai e ele conseguiu resignificar e hoje virou aquele colosso que trata pacientes a nível Brasil e até do mundo, né, que vem pessoas do exterior. Então, a sua fala foi maravilhosa, a palestra foi linda, porque é questão mesmo de a gente conseguir resignificar. E a perda da minha mãe, por mais dolorosa que tenha sido, até hoje, como você falou, eu lembro como uma saudade, mas ela gerou tantos frutos dentro de mim, e eu vi tantas histórias de vidas que hoje, é como você falou agora no final, nós temos que dar muito valor à vida, a cada segundo, porque é uma dádiva de Deus amanhecer e conquistar os nossos objetivos. Então, só queria trocar essa experiência com todos e agradecer, porque o luto, só quem passa que sabe. Verdade, Cintia. Eu que agradeço por compartilhar com a gente. Eu entendo que tem perdas que são mais significativas que outras. Então, são situações realmente, é quando você traz assim, que você vivenciou de perto tudo isso. Eu tive um colega que ele passou por uma situação similar, a mãe dele, ele perdeu a mãe, ele tinha 17 anos, então foi uma situação que foi uma queda, foi um luto traumático. Ela caiu simplesmente e não deu tempo para poder fazer com que toda aquela manobra que a gente já conhece funcionasse. Ele conseguiu chegar ao hospital, mas o olhar dela foi penetrante a ele, porque ela morreu nos braços dele. O último suspiro dela foi olhando para ele. Então, isso, só para vocês terem ideia, ele tinha 17 anos, hoje ele já tem 55. Então, nessa caminhada, já tem muitos anos. Mas é como eu falei, a dor não vai sumir, mas a gente vai crescer. A gente vai conseguir ressignificar algumas situações, entender melhor outras, mas a dor vai continuar ali. Ela não vai desaparecer do nada, simplesmente a gente pega e joga fora. A gente consegue entender que algumas situações a gente consegue mudar e outras a gente precisa aceitar. É diferente. E aí, quando a gente fala de uma situação tão delicada, a gente pensa assim,
O que eu posso fazer hoje para mudar tudo isso? Aí a gente pensa logo no autocuidado, a gente pensa em cuidar melhor da gente, a gente pensa em cuidar melhor de quem a gente ama. Mas de tudo isso, a gente vai pensar assim: eu posso fazer melhor por mim hoje. Hoje é o momento certo. Não é ontem, não é amanhã. Ontem é passado, a gente pode entrar em depressão. Amanhã é futuro, a gente pode entrar na ansiedade. Então hoje, que a gente considera sempre como uma dádiva, que é o presente. Então esse presente que nos é dado todo dia, como o Cíntia comentou, vamos aproveitar. Quem é que não gosta de ganhar presente? Todo mundo. Então se todo dia nos dá esse presente da vida, vamos aproveitar ele a cada segundo. Você acorda de manhã, você consegue primeiramente ter seus 5 sentidos funcionando. Você abre os seus olhos, você está enxergando, você respirou, você conseguiu tocar no seu próprio corpo. Então está tudo funcionando. Agradeça e siga em frente. Se tem uma pessoa que você ama do lado, sussurra no ouvido dela que a ama, que gosta da presença dela, que aproveitar cada momento. E só agradecer a todos. Aproveitem o dom da vida, essa dádiva que nos é dada.